Agora a gente vai chamar o Tatuzinho. Porque tem uma suspeita de envenenamento, uma criança de 6 anos de idade deu entrada no hospital de Sobradinho. Quem tem os detalhes, mais uma vez, é ele. A mãe do menino, Dona Maria, conversou com a gente ainda há pouco. Como é que é a situação no local agora, Tatu? É com você. Pois é, Fred, nesse momento agora, há poucos instantes, a dona Eva, que é a avó do garotinho de 6 anos, que segundo informações acabou dando entrada aqui no Hospital Regional de Sobradinho, reclamando de fortes dores de cabeça e também tendo ânsias de vômito. Ele que recebeu todo um aparato, né, um atendimento médico aqui, onde haviam diversos profissionais, entre eles enfermeiros, auxiliares, mas só que infelizmente o quadro complicou-se e ele acabou perdendo a vida, o garotinho de 6 anos. Por conta de imediato, Fred, o próprio delegado, Hudson Maldonado, delegado-chefe aqui da 13ª DP de Sobradinho 1, que é a região administrativa onde fica o Hospital Regional aqui de Sobradinho, decidiu fazer o seguinte: auxiliar e ajudar na investigação, Fred, que agora é competência do estado de Goiás, ou seja, é a PC Goiana que está investigando agora esse caso de suspeita de envenenamento. Mas agora a questão do laudo, só um laudo, Fred, principalmente o laudo cadavérico, vai apontar se realmente houve ali indícios de envenenamento. A criança foi removida, o corpo da criança, para o IML aqui da capital. Lembrando, Fred, que agora já é confirmado pela Polícia Civil. Inclusive, falei há poucos instantes com o delegado Tiago, que é o delegado lá de Planalto de Goiás, e os policiais de Goiás, junto com os agentes, eles estão todos em diligências, inclusive na suspeita da casa onde tudo aconteceu e principalmente da suspeita dessa vizinha, conforme a própria mãe disse por audiofone aqui no Balanço Geral, e há poucos instantes a confirmação da própria, né, avó aqui. A informação que está ventilando por aí, Fred, de 2 mortes, mas não. A confirmação exata, oficial, por parte da Polícia Civil, tanto do DF, bem como de Goiás, é apenas o garotinho de 6 anos. Até mesmo para nós termos responsabilidade com a notícia, porque quando envolve vidas, a gente tem que ter uma responsabilidade e tanto. Há poucos instantes a dona Eva falou aqui de uma outra criança morta, mas não configura-se, Fred, agora na história, desde quando começou aqui no Hospital de Sobradinho, bem como também as crianças internadas aqui e até lá na cidade de Planalto de Goiás. E é isso, Fred, que a Polícia Civil está apurando, está investigando para a gente trazer mais detalhes aqui no Balanço Geral. E a gente segue, Fred, acompanhando sim essa história. Há uma informação, ventila o tempo todo, que há informação de morte lá em Goiás, mas ainda não tem uma confirmação oficial exata se teve essa morte lá na cidade de Planalto de Goiás, onde possivelmente também outras crianças estão internadas. Fred? Cara, e olha só, já tá rolando a investigação. A polícia de Goiás está no caso. A polícia do DF está ajudando. É muito grave, inclusive, o que a mãe dessa criança diz. A mãe dessa criança, ela suspeita da vizinha, que a vizinha poderia ter colocado veneno na comida e jogado no quintal e essas crianças teriam pegado. Ela, entre aspas, incrimina a vizinha. Falou pra gente, não, tem suspeita. Eu suspeito que seja a vizinha. Então eu peço muita paciência nisso. Não vamos crucificar a vizinha de jeito nenhum. Não quero que vocês vão pra casa dessa senhora encher a paciência dela, porque ela não é culpada de nada. Ela não é culpada de nada. Esse é um assunto muito sério, é uma morte de uma criança de 6 anos de idade e não pode só simplesmente chegar a vizinha culpada. Não, não funciona assim, nós não vamos ser irresponsáveis a este ponto. Deixa a senhorinha lá bem quietinha, até porque nós só ouvimos um lado, que é o lado da família do Abraão. Nós ainda há pouco ouvimos a mãe do Abraão, ainda há poucos ouvimos aí a avó do Abraão, que seria a casa onde o Abraão estava. Inclusive, a avó dessas crianças
afirma que tem mais crianças envenenadas, né, Tatu? Ô Fred, e é importante ressaltar, Fred, você sabe muito bem que eu falo sempre, eu, você, a Nicole, anos de jornalismo, graças a Deus, eu nunca matei ninguém na televisão, principalmente pessoas que estão vivas, matar, trazendo notícia de um fato que não existe em verídico, principalmente espalhando aí fake news. Só para a gente trazer, Fred, a informação exata, até agora, a própria Polícia Civil, tanto do DF, bem como do Estado de Goiás, ainda não se sabe ainda a motivação, o que de fato aconteceu e quem seria o suspeito dessa história. Ou seja, nós não estamos aqui jamais levantando alguma hipótese da vizinha ou de A ou B. Não se sabe ainda o que aconteceu, a motivação e nem muito menos quem seria o suspeito de cometer isso. Inclusive, Fred, tem uma informação precisa aqui agora que nós estamos apurando junto ao delegado, o próprio delegado, Dr. Tiago de Planaltina, que diz o seguinte, a família fala na questão do envenenamento, mas a polícia, Fred, olha a informação nova, interessante, que nós temos aqui para o nosso telespectador. A polícia diz que já havia uma denúncia de maus tratos relacionados aí no conselho tutelar dessas crianças. Ou seja, é isso que a polícia agora, Fred, nessa diligência está indo averiguar, indo questionar e apurar o que de fato aconteceu ali na cidade de Planaltina de Goiás. Então, portanto, Fred, a gente está aqui só levantando suspeitas, porque nada ainda é confirmado por parte das fontes oficiais, no caso, tanto as polícias, tanto aqui do DF, bem como de Goiás, com relação a essa suspeita de envenenamento. A polícia está aprofundando para descobrir o que de fato aconteceu e o que teria acontecido e, principalmente, quem teria cometido esses atos contra essas crianças. Fred? Tatu, deixa eu te perguntar um negócio. A gente fala do envenenamento, a mãe diz do envenenamento, mas parece que o corpinho dessa criança já passou por uma autópsia. Já temos essa confirmação que foi envenenamento mesmo, Tatu? Fred, ainda não tem essa informação exata de envenenamento. O que acontece, Fred? A gente sabe como de praxe, como que funciona o andar das investigações. A criança deu entrada aqui no hospital. Primeiro, essa criança, o garotinho de 6 anos, né, o Abraão, ele deu entrada no hospital reclamando, segundo os pais, segundo a própria mãe, a avó, e até mesmo dizendo que ele estaria com dor de cabeça e ânsia de vômito. E isso, Fred, ele recebeu o atendimento aqui. E ali, Fred, há uma suspeita inicial, isso é um laudo inicial, apontando a suspeita de um possível envenenamento por conta da situação da criança. Inclusive, houve uma informação, Fred, que a gente apurou junto à família, de que a criança estava sentindo muita sede, uma vontade extrema o tempo todo de beber água, o que levanta a suspeita de uma questão de possível envenenamento. Agora, Fred, o que o delegado, muito inteligente, o delegado Hudson Maldonado, fez? Ele falou assim, olha, como o caso, a morte, se deu dentro de um hospital da região administrativa de Sobradinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajudar a Polícia Civil, porque agora cabe a Polícia Civil lá de Planaltina, mas eu vou fazer o seguinte, encaminhar, ou seja, remover o corpo da criança para o IML da Polícia Civil do Distrito Federal, onde, Fred, deve fazer agora um exame cadavérico e esse laudo, Fred, há uma previsão de que ele saia em 30 dias ou até mesmo, a gente sabe da eficiência do Instituto de Criminalística, ou saia antes, para apontar as causas morte dessa criança. Então, portanto, não se sabe ainda, Fred, se a criança deu entrada aqui. A gente sempre, Fred, noticiou muitos casos em que a criança suspeita de alguma coisa, mas vai ver, é maus tratos, é questão de situação que envolve até pais, ou seja, não se sabe ainda. Ainda são informações muito novas para a gente dar como exata e agora a gente aguarda essa investigação bem precisa, Fred, da Polícia Civil do DF e também de Goiás, meu parceiro. Curioso, viu, cara? Curioso sobre esse caso aí. Não quero acreditar que seja o envenenamento de várias crianças, porque o número que eu tenho aqui do envenenamento de 5 crianças. De 5 crianças. Não é possível um negócio desse. Alguém querer matar 5 crianças. Alguém querer matar 5 crianças. Onde é que nós estamos chegando? Noticiamos até pouco tempo aí 10 mortes. Agora, será que nós estamos noticiando aí 5 tentativas de homicídio? Aliás, 4 tentativas e 1 homicídio? Será que nós vamos noticiar isso aqui? Eu não quero chegar a este ponto. Aí eu posso afirmar que já era. Qualquer discernimento
com a maldade. Não tem limite para a maldade se isso for verdade. Querer matar 5 crianças, não há limite para a maldade. Uma outra família morreu há pouco tempo, inteira, 10 pessoas inteira. Uma família inteira. Agora me pego 5, eu fico imaginando, gente, será que uma pessoa tem coragem de falar, não, esses moleques são chatos demais. É uma gritaria aqui, uma bagunça aqui, vou matar tudo. Será que tem um ser humano ruim desse jeito? Deve ter. Não tô dizendo que é o caso agora. Não teve lá para matar 10 pessoas, botar fogo em um monte lá, espartejar mais gente? Não teve. Foi não. A gente abre o áudio do Tatu, velho. Mas da própria responsabilidade de nós, jornalistas, com a notícia, né? Para informar, lógico, nosso público de forma bem isento e também em forma bem responsável. O delegado agora, ele continua essa diligência lá, o doutor Tiago, e ele diz o seguinte: doutor, alguma novidade? Perguntei para ele sobre esse caso. Já tem a suspeita? O que de fato aconteceu? Quem seria? É envenenamento? O delegado disse o seguinte: dependendo agora, ou seja, o próprio delegado, fonte oficial, doutor Tiago, Planaltina de Goiás, dependendo só do resultado da perícia desse caso, para apontar se houve envenenamento ou não, e agora apontar a seguir com as diligências para saber quem seria o suspeito ou o suspeito de cometer isso. Agora, o próprio delegado, imediatamente, agora mudando, trazendo aqui para o DF, o delegado Hudson Maldonado, muito competente, muito ágil também, solícito às nossas perguntas da imprensa, ele diz o seguinte: olha só, parece que houve uma outra história agora em Goiás, mas o delegado de lá está apurando e investigando. Ou seja, Fred, nós sempre aqui no jornalismo da Record e nas nossas andanças, a gente sempre trabalha com reviravoltas de caso. Então não se sabe ainda se desse envenenamento podem sair nessa história aí outras coisas, outros acontecimentos que a polícia, as duas polícias estão investigando. Fred? Irmãozão, vai atualizando a gente aí, tá? Fica em contato com os delegados do estado de Goiás, aqui do nosso Distrito Federal, e me chama a qualquer momento, tá bom?